Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empresas e Negócios neste sábado. E nessa semana a gente está recebendo com muito prazer aqui nos nossos estúdios o Leandro dos Santos, que é da Protal Segurança e Inteligência, uma empresa que nasce aqui em Joinville, que nasce em nossa região e já está ganhando aí o Brasil e o mundo por conta de trabalhar com tecnologia, mas sobretudo trabalhar com inteligência na segurança privada. Leandro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast, tudo bem? Olá, Beto, muito bem, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com o colega. Falar um pouquinho mais então da Protal, que começa há mais de 40 anos, 47 anos, né? Você estava me contando aqui nos bastidores. Já desde o seu princípio trabalhando realmente com a questão tecnológica, quando isso ainda era uma novidade. Excelente, isso mesmo. Então a Protal é uma empresa, bem dito, né, com 47 anos, estamos fazendo aniversário nos próximos dias aí. É uma empresa que nasceu como uma fabricante de equipamentos eletrônicos de segurança. Então nós vemos aí em diversos locais ainda aquelas centrais com 40 e poucos anos e ainda em funcionamento, lá dos primórdios da Protal, né? Isso ocorreu até 1990. Até 1990 nós somos uma fabricante de equipamentos. Depois, em 90, com a abertura do mercado nacional para importação, né? O mercado nacional se abriu muito para importação de equipamentos. Nós trouxemos para o mercado nacional a marca DSC. A marca DSC é a maior marca hoje do mundo na parte de alarmes. É uma empresa do grupo Johnson Control, né? Um produto bem conhecido. Contando um pouquinho da história, né, da Protal, através do fundador, o Sr. Osni Rendemer, engenheiro eletrônico. É importante lembrar que a Protal é uma empresa 100% voltada para a tecnologia. Então, apesar de sermos uma empresa de segurança, o nosso olhar é 100% para a segurança eletrônica, para a inovação, inteligência artificial, que é muito difundido agora, né? Porém, nós trabalhamos desde 2015 com soluções com inteligência artificial. Pois é, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas para entender um pouquinho esse fio da melhor maneira, quando vocês começam a colocar ou enxergar que de fato a informação, né, cruzada e utilizada da maneira correta, ela é o melhor amigo na hora de proteger o bem, o patrimônio do teu cliente. Sem dúvida nenhuma, a inteligência, né, em cima dos dados, isso nós trabalhamos muito, né, em cima dessas informações. A especialidade de cada vertical dentro do grupo, né, isso traz hoje uma especialidade onde a gente consegue realmente ter o evento constatado, né, e não trabalhar de forma reativa, né, como são os sistemas... Depois que aconteceu, correr atrás, né? Exatamente, como são os sistemas tradicionais de mercado, né? Perfeito. Hoje, qual que é o carro-chefe da Protal? Hoje a Protal, o principal negócio da Protal hoje são clientes B2B, onde nós atendemos com a parte de inteligência artificial em cima da imagem. Ao invés de utilizar sensores de alarme, sensor de movimento, sistema tradicional de barreira, cerca elétrica, hoje nós temos as tecnologias embarcadas todas dentro da câmera, onde a câmera consegue trazer dados de comportamento humano, saber se é um masculino, feminino, faixa etária de idade, contagem de pessoas, identificar se de fato é um ser humano, um animal ou um veículo. Então, muito baseado em cima da inteligência artificial e em cima da imagem, câmeras. Isso, imagino que deu uma agilidade absurda, por exemplo, até para quem for investigar uma ocorrência depois, ou, nesse caso de vocês, prevenir, né? Prever, antecipar os passos. Não somente isso, Beto, mas também traz uma redução de custos operacionais. Então, nós temos alguns cases de sucesso, né, nos 15 estados que nós atuamos. Dentre eles, nós temos um case muito famoso aqui em Joinville, que inclusive saiu numa matéria no grupo, aí, né, no grupo NSC, onde nós temos um cliente que durante 5 anos ele reduziu mais de 1 milhão de custos operacionais com a segurança. Conta pra gente um pouquinho, traz esse case pra gente agora. Bacana. Detalhe, né? Esse case, o objetivo inicial desse cliente não era a redução de custos. O objetivo dele era a otimização, a melhoria na segurança. Então ele tinha alguns pontos deficitários ali dentro do perímetro, né, do processo de segurança dessa empresa, dessa indústria tradicional aqui de Joinville, onde com as nossas soluções de vídeo analítico, né, sensores sísmicos, a parte de drone, nós conseguimos ter uma otimização, uma melhoria considerável na segurança desse cliente. E em contrapartida, que a gente fala que é a cereja do bolo, né, o cliente teve mais de 1 milhão de custos reduzidos com o nosso projeto. Caramba.
pagando bem menos que isso também durante esse período todo, né? Esse que é o detalhe. Exatamente. Vocês, além de utilizar essa tecnologia para o cruzamento de dados, por exemplo, tem exemplos práticos também. A gente estava conversando aqui agora há pouco também fora do ar, como dispositivos que utilizam outras ferramentas, como por exemplo o exemplo da fumaça, né? Da neblina, né? Que vocês utilizam para, enfim, atrapalhar durante uma tentativa de furto, por exemplo. Perfeito. Eu acho que muitos sabem, né? Tem a informação que Joinville era muito conhecido como furtos, assaltos a bancos. Os caixeiros, né? Os caixeiros. Então, nós trouxemos para o mercado nacional um produto italiano que se chama uma máquina de neblina Urfog. Esse equipamento, a partir de um disparo de alarme, seja de um sensor tradicional de alarme ou de uma cerca elétrica, né? Ele gera neblina no ambiente em poucos segundos. Nós temos um ambiente onde 3, 4 segundos ele fica tomado de neblina, que não é possível nem enxergar a palma da mão. Qual que é o conceito? O conceito o que é? O que não pode ser visto não pode ser furtado. Então, com esse conceito, a gente consegue inibir a ação de invasores, mitigar os riscos, né? E com isso o cliente ter o seu patrimônio, né, protegido. Essa solução nós temos em bancos, né, redes de cooperativa, lojas de celulares, óticas e também em áreas segregadas dentro de transportadoras. Então temos alguns clientes onde tem galpão logísticos, transportadoras, e ali dentro a gente cria uma área segregada, que aquele bem que tem o maior valor para ele, a gente consegue implantar esse tipo de solução. Claro, então separa num espaço especial para poder cuidar melhor. Na prática, como é que a tecnologia consegue identificar que está ocorrendo, por exemplo, um furto ou algo fora do normal? Essa solução da neblina, ela sempre é atrelada a um evento. Então, por exemplo, lá dentro do showroom da Protal, a gente pode falar um pouquinho depois, nós temos as câmeras com analítico, nós temos equipamentos que fazem a identificação de quebra de vidro das vitrines, onde a partir de um evento, de um disparo desse alarme, a máquina de neblina é acionada. E ali em poucos segundos, aquele ambiente é tomado, fechado com a neblina. E já conseguiram evitar furtos, por exemplo? Já conseguiram evitar problemas que seriam relacionados a essa tentativa ao cliente? E constantemente a gente tem êxito com a nossa solução. Nós temos casos de redes de cooperativa, inclusive aqui na região, onde com a solução, 3, 4 segundos o ambiente ficou tomado, né? Ali 4 segundos ficou tomado por neblina e a gente conseguiu evitar a ação dos invasores, né? Temos em São Paulo outros clientes, inclusive joalherias abertas dentro de shopping, que mesmo o ambiente aberto a gente conseguiu mitigar esse tipo de risco. Por essa fumaça mais densa, essa neblina que atrapalha a parte visual mesmo, né? Isso é um dos itens que, por exemplo, está disponível no teu showroom, né? Você tem uma loja física, um espaço físico aqui em Joinville para quem quiser conhecer não só essa, mas outras soluções oferecidas pela empresa hoje. Justo. Nós inauguramos em 2024 o Protal Experience Center. Esse espaço, nós temos ali o que é mais inovador em termos de tecnologia para a segurança. Nós temos produtos italianos, produtos canadenses, israelenses, né? Então nós visitamos anualmente as maiores feiras do mundo para trazer para o mercado nacional e para dentro do Protal Experience Center essas soluções. Vou dar um exemplo. Ali dentro do nosso showroom, do nosso espaço, nós temos uma câmera, onde essa câmera ela consegue identificar 99% dos veículos que passam na 15 de novembro. É uma das 5.000 câmeras que nós temos, né? 15 de novembro é onde está o nosso showroom. Então, todos os veículos que passam ali, nós conseguimos identificar a placa, a origem do veículo, se aquele veículo tem algum tipo de restrição no documento, ou, eventualmente, aquele veículo é utilizado para algum tipo de crime. Temos constantemente êxitos, né, perante esse tipo de solução, onde a gente consegue mapear, né, aonde o veículo de furto está sendo utilizado, aonde ele está sendo deslocado, né, para que a gente venha de fato ter uma apreensão, né, a gente consiga melhorar o nível de segurança, né? E aí consegue cruzar as informações também com o poder público que tem que fazer, por exemplo, a captura nesse caso. Perfeito. Nós temos um case de sucesso dessa solução, que inclusive está nas nossas redes sociais, o @ProtalSeguranca, de um evento que ocorreu algum tempo atrás em Itapoá. Então, os meliantes, eles renderam uma família em Itapoá, se evadiram com o veículo da família, bateram, enfim, e a partir do momento que o esposo ele conseguiu se soltar, ele fez o contato com as forças de segurança. Então, ele ligou no 190, falou com a polícia, em minutos a polícia colocou no nosso sistema a placa do veículo.
né? Em 17 minutos o veículo foi encontrado com os meliantes em Garuva, né? Os 2 meliantes foram presos em flagrante, né? Através da nossa solução. Então é um dos cases de sucesso que a gente tem, né? De êxito aí com a solução. Não tem como escapar dos olhos da Protal, então. De fato. Perfeito. E é interessante como a velocidade dessas informações, elas acabam evoluindo de uma maneira muito rápida também. A gente teve um episódio aqui no Empresas e Negócios, agora há poucas semanas, com o Dieter, falando sobre inteligência artificial e a velocidade da evolução dessas informações. No caso de vocês, como é que a Protal trabalha para manter sistemas atualizados e até, nesse caso, de inovar realmente, né? Lançar ao mercado algo que os teus concorrentes ainda não têm hoje? Perfeito. A inovação, a tecnologia, isso está na nossa cultura, né? Então, isso a gente leva em todo o time. Nós temos programas hoje dentro do grupo, com os colaboradores, onde eles participam de programas para inovação, trazem soluções, seja do seu ambiente de trabalho ou dentro de um contexto geral de segurança para o mercado mesmo. Então temos premiações, né? Então a gente fomenta muito esse negócio lá dentro. E soluções que nós temos, né? Então desde 2015, quando ainda o termo inteligência artificial ele não era difundido, a Protal já era relacionada como uma empresa de inteligência artificial. Hoje com soluções, por exemplo, em condomínios que nós temos aqui, onde o perímetro, quando tem uma intrusão, ao invés de ter uma cerca elétrica, onde dá muito disparo em falso, ou um sensor de alarme, que você não consegue constatar o que está acontecendo. Só tem um evento. Uhum. Nesses ambientes nós temos câmeras, que a partir do momento que é gerado um evento, a gente consegue constatar. Porque ao invés de ser um disparo de um evento, ali é imagem. Então a gente consegue, né, identificar se é um ser humano, se é um animal, o que é. Então temos alguns cases de sucesso desde 2015. Com a evolução hoje, nós conseguimos treinar comportamento. Por exemplo, nós temos um modelo de câmera hoje que a gente consegue saber qual que é o público que está entrando dentro do teu comércio. Se aquele público é masculino, é feminino, qual que é a idade, se tem óculos, se não tem óculos, né? A gente consegue contar a quantidade de pessoas que está entrando dentro do teu comércio. Então, a gente não... Utilizadas as informações com o filtro certo, vira uma campanha de marketing. Exatamente. Para fazer tudo. Nós nascemos como uma empresa de segurança, né? Mas hoje dentro da Protal nós temos várias verticais para atender o mercado. Segurança é uma delas. Hoje nós atuamos muito para o setor de marketing, questão de riscos trabalhistas também. Temos soluções hoje, por exemplo, onde o funcionário, se ele for entrar com febre, né, dentro do ambiente, ele nem consegue entrar porque o nosso controle de acesso consegue identificar. Perfeito, é um avanço e o uso, né, da tecnologia a nosso favor também. Leandro dos Santos, da Protal Segurança Inteligente, queria te agradecer demais, né? O nosso tempo já está esgotando por aqui, mas foi legal demais. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Protal, então redes sociais e também o espaço físico para o showroom. Exato, o nosso showroom ele fica na 15 de novembro, no Glória, próximo a Decathlon, né? Então é um ambiente de 450 metros quadrados. Fica o convite aos colegas para participar, né, visitar-nos, serão muito bem recebidos. O nosso site é o protal.com.br e as nossas redes sociais é @protalseguranca. Combinado, então. Obrigado ao Leandro mais uma vez conosco por aqui. A gente fecha esse episódio. Lembrando, voltamos no próximo sábado com mais Empresas e Negócios aqui na CBN Joinville. Episódio que fica disponível também no YouTube, @CBN Joinville. Até lá.